Queridos irmãos, queridas irmãs, antes da preleção desta manhã, eu quero convidar você para juntos irmos para o nosso Retiro Espiritual 2022. Aliás, essa semana agora eu já estarei fazendo o pagamento das minhas inscrições para o Retiro Espiritual, meu e da Érica. Porque eu entendo também que o pastor da igreja, ele precisa estar junto com as suas ovelhas. Ele precisa caminhar junto com elas. E quando o pastor leva a ovelha para beber água, ele não bebe água antes da ovelha. Não é? Ele não deixa lá, ovelha, espera aí, eu vou beber água primeiro. Não. Eu sei que você está se esforçando para pagar a sua inscrição no acampamento. Eu sei que você está lutando para fazer a sua inscrição no acampamento. Então eu também tenho que me esforçar para fazer a minha inscrição no acampamento junto com você. Eu tenho a certeza que esse acampamento vai ser uma grande bênção. Vai ser um momento muito especial da nossa igreja. Eu quero desafiar você para fazer o esforço, esse investimento. Porque, queridos, isso não é gasto, isso é investimento. Nós estamos trazendo o pastor Assis Gonçalves, o evangelista da União. Ele está trazendo para nós palestras de profecias, das profecias bíblicas para os últimos tempos, do tempo do fim. Então eu estou desafiando você para estarmos juntos nesse retiro espiritual. Sabe que há muitas dificuldades que estão acontecendo. Eu não posso falar todas elas para vocês, mas nós enfrentamos 2 semanas aí de dificuldades para que o nosso acampamento se torne uma realidade. Isso só mostra para mim, sabe o quê? Que nós estamos no caminho certo. Mostra que o inimigo está tentando fazer com que o acampamento não aconteça. Mas para honra e glória de Deus, ele vai acontecer. E você que está na dúvida, eu quero desafiar você para ir acampar junto conosco. E nós teremos momentos especiais ali de vigílias também, um amanhecer com Deus, a madrugada de oração lá no acampamento. E aqui eu já quero pegar a deixa, né? Para falar para você também sobre as vigílias que nós estamos tendo todos os finais de semana. Amanhã nós vamos ter de novo, lá no CAPV, às 4 horas da manhã. Eu falei para você, chega cedo, chega 10 para as 4, porque 4 horas nós estaremos começando a nossa vigília. E a vigília é justamente para pedir o batismo do Espírito Santo. Queridos, entenda, é muito bom, é muito importante, tudo aquilo que nós fazemos, que a igreja está incentivando e mostrando, é importantíssimo para nós. Mas eu também entendo que o batismo do Espírito Santo vem em resposta ao clamor. E se nós não formos clamar, nós formos pedir, nós não vamos receber. Nós precisamos pedir. E eu estou fazendo com que você venha junto comigo. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu e minha esposa estaremos lá. Se você quer vir junto com a gente, vai ser muito bem-vindo. Semana passada nós tivemos quase umas 40 pessoas ali. Passou de 30. E nós amanhecemos o dia, algumas pessoas mandaram para mim, pastor, que momento especial na madrugada, como foi bom, como foi maravilhoso. E nós vamos passar mais uma vez essa madrugada em vigília. Eu estou convidando você, um detalhe, leva a almofada para você se ajoelhar. Envolve num saco plástico de lixo. Eu faço isso, eu pego o travesseiro lá de casa, coloco num saco plástico grande de lixo e levo, e vou ajoelhar, bem fofinho, bem macio. Não é para ajoelhar no caroço de milho, na tampinha de garrafa, não, queridos. Não é penitência. É para estarmos de joelhos diante do nosso Criador. Faz toda a diferença para o mundo espiritual nós nos ajoelharmos. Faz toda a diferença. Então prepara uma almofada, um travesseirinho para você vir junto com a gente, tá bom? Não é obrigado, isso não é movimento da igreja, sou eu que estou convidando você, é um convite particular meu. Quer vir junto comigo? Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmã. Você está sendo convidado, tá? E também não vou ficar bravo se você não for.
É que eu estou querendo orar mais para pedir o batismo do Espírito Santo, não porque eu sou melhor, talvez eu me sinta mais pecador, por isso que eu preciso tanto, por isso que eu preciso orar tanto, porque talvez eu seja mais pecador, não sou melhor do que ninguém. 4 anos no banco de uma faculdade fazendo teologia não me torna melhor do que ninguém aqui. Então, porque a necessidade de um pecador maior é tão grande, por isso que eu gosto de orar muito e buscar mais, e estou convidando você para a gente orar juntos, tá bom? Para o nosso retiro espiritual nós teremos vigílias lá também, você vai ser convidado. Nós ainda temos 2 chalés grandes, os pequenos já acabou, não tem mais. Você pode ir acampar na barraca, mas eu quero fazer um desafio para você, porque nós temos 2 chalés grandes ainda, que dá para juntar pessoas aí e dividir o chalé, tá bom? Faço o convite para você, porque esse acampamento, esse retiro espiritual vai ser importantíssimo, vai ser totalmente diferente, vai ser diferenciado, eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas disso. Deixa eu fazer um agradecimento aqui especial para aqueles que estiveram na programação de ontem à noite. Nós tivemos a abertura do ID aqui ontem à noite, alguns líderes vieram, apesar da chuva, apesar de todo aquele caos que aconteceu na cidade, alguns líderes vieram, meu muito obrigado. E eu quero pedir perdão a vocês que estiveram aqui, porque eu mesmo não fiz uma oração com vocês ontem. Eu agradeci você porque você se esforçou por estar aqui. Obrigado à Cássia que providenciou um lanchinho para a gente. Mas eu peço perdão porque eu não separei um momento para nós orarmos juntos. Eu prometo que todos os IDs agora que nós teremos, e cada um dos departamentos, nós vamos estar orando juntos, tá bom? Mas muito obrigado porque você esteve aqui. Hoje pela madrugada eu estava orando, falando com o Senhor, e Ele me disse, Ele falou, olha, você poderia ter orado com seus líderes lá. Eu falei, verdade, Senhor, eu vou pedir perdão a eles. Poderia ter orado com vocês, e eu não fiz. Mas ontem tivemos um testemunho lindo aqui, de uma irmã lá de Roraima. Uma mulher extremamente missionária. Alguém que não mede esforços para fazer algo para Deus. Foi maravilhoso. E você que acompanhou em casa também, viu um testemunho em casa, né? Porque de repente você não pôde vir, mas estava lá, estava em casa. Obrigado porque você acompanhou o ID hoje à tarde. Os evangelistas voluntários e os anciãos, eu peço que vocês estejam aqui na igreja. Nós vamos acompanhar daqui da igreja o nosso ID, tá bom? Todos os anciãos e os evangelistas voluntários. Você se considera um evangelista voluntário? Venha, vamos participar juntos do ID, que hoje o treinamento é para a gente. Queridos, eu tenho também aqui um último pedido a fazer, a você. Cadastro das duplas missionárias, nós fizemos o cadastro na escola sabatina, mas tem mais gente hoje agora, tem mais gente aqui agora do que na escola sabatina. Então se você é uma dupla missionária, e você ainda não fez o seu cadastro, a Lucicleia, cadê a Lucicleia? Ergue a mão, Lucicleia. Cadê a Lucicleia? Cadê? Me ajuda aí, me ajuda com a Lucicleia, cadê? Lucicleia, ergue a mão aí, Lucicleia. Ah lá, tá lá na porta, ó. Ela tem o cadastro das duplas missionárias, tá bom? Procura ela, preenche. Se você falar assim, pastor, eu nunca dei estudo, mas eu quero fazer parte de uma dupla missionária, preenche do mesmo jeito. Põe só seu nome aqui e escreve, eu quero fazer parte, eu nunca fiz parte, mas eu quero, tá bom? Preenche, porque nós precisamos fazer esse levantamento e o cadastro de todas as duplas, sabemos quanto temos aqui. Quero convidar a minha esposa para vir aqui à frente, por gentileza. Alguns se preocuparam e falaram assim, pastor veio, saiu, foi embora em dezembro, veio sem a esposa, agora ele voltou aqui, está sem a esposa de novo. Queridos, essa é a Érica, a minha costela, a mulher que eu amo, a mãe do meu filho. E estou apresentando ela oficialmente na igreja. Alguns anciões me disseram assim, apresenta tua esposa, porque ela vai conversar com um, com outro, a pessoa nem sabe quem que é. Essa é a Érica, tá bom? A mãe do meu filho, Daniel Lucas, e a mulher que Deus me deu. Obrigado, minha flor.
Daniel vai estar aqui no mês de abril. Ele vai ter o recesso lá do colégio IABC. Ele está hoje no IABC, terminou a campanha de comportagem. E ele está vindo para cá em abril, passar o recesso aqui com a gente. Vai ser muito especial ele conhecer essa igreja, que é uma igreja muito especial também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 11. Você achou? Eu estou vendo ainda que alguns estão procurando. Capítulo 11, versículo 9 a 13. 9 ao 13. Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Enquanto você procura aí, eu quero agradecer os nossos amigos que estão acompanhando aí pelas redes sociais o culto aqui da Igreja Adventista Central de Porto Velho. Seja bem-vindo em nossa igreja. Você é muito especial. Apesar da distância, estamos longe pela geografia, mas você é muito especial para nós. Porque você está aqui presente num só propósito, num só pensamento, adorando o mesmo Deus, mesmo aí na sua casa, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, na sua TV. Que bom que você está conosco. Deus abençoe muito você também e que você seja alimentado nesta manhã pela palavra de Deus. Assim como você está, a Bíblia está aberta, feche seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus e querido Pai, este é um momento especial que estamos juntos aqui na Tua casa, unidos em Teu nome. A Tua palavra está aberta em nossas mãos. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala ao nosso coração nesta manhã. Abençoa-nos com a Tua mensagem. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades, nossos anseios espirituais. Que Teu Santo Espírito se mova em nosso meio nesta hora. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 11, verso 9 a 13 diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você percebeu quantas vezes Jesus fala aqui de pedir, bater, buscar? 9 vezes esses 3 verbos somados aparecem aqui nesse texto. Por 9 vezes Jesus está falando assim: peça, bata, busque. 9 vezes, como se ele estivesse dando uma ênfase nessa busca, uma ênfase nesse pedido, uma ênfase nesse bater a porta dos céus. E é justamente quando ele está falando do Espírito Santo, para o Pai conceder o Espírito Santo. É justamente quando ele está falando sobre isso. Você pode ler depois com calma e vai anotando aí quantas vezes aparece bater, pedir, buscar. Só nessa passagem que Jesus está falando que nós devemos pedir o Espírito ao Pai. O Pai está desejoso
em dar o Espírito a nós. Mas nós não temos a clara concepção ou claro conhecimento do quanto nós estamos precisando do Espírito. Nós não conseguimos entender isso. Até pelo pecado, porque somos uma geração estragada pelo pecado. Cada geração que vem, ela vem mais deteriorada. Cada geração, ela vem mais estragada pelas consequências do pecado. Você imagina uma folha original que você tira um xerox. E aí você vai tirar um xerox do xerox, né? A fotocópia da fotocópia. E depois você tira uma fotocópia daquela última fotocópia. E assim por diante. Você vai tirando xerox do xerox, xerox do xerox. Imagina como é que vai sair a última lá na frente. É mais ou menos assim conosco. Isso é deteriorização do pecado. E nós estamos tão deteriorados pelo pecado que nós não conseguimos mais tão vividamente perceber a presença de Deus ou o quanto nós estamos dependendo da ação do poder do Espírito Santo em nós. E por isso precisamos clamar tanto. Por isso precisamos orar e rogar tanto. Eu queria nesta manhã falar para você de um Deus que não desiste. Um Deus que sabe das nossas condições. Um Deus que sabe que somos pecadores, que somos falhos, que somos fracos. Um Deus que matou o seu próprio filho para nos salvar. Nós costumamos muitas vezes dizer assim: Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Mas nós perdemos a clara concepção do que foi Jesus morrer por nós. Para tentar explicar o que é Jesus morrer por mim e por você, eu tenho que fazer uma outra pergunta: quem matou Jesus? Para tentar entender, nós temos que entender quem foi que matou Jesus. E quando eu perguntei isso certa vez na igreja, algumas pessoas me disseram assim: foram os nossos pecados que mataram Jesus. Outros já me disseram: foram Anás, Caifás, os sumos sacerdotes da época. Outros já responderam: foram os guardas romanos que mataram Jesus. Tudo isso tem um pouco de verdade, tudo isso tem um significado. Mas em última instância, se Deus Pai não quisesse que seu filho morresse na cruz, ele não teria morrido. Em última instância, quando eu vou lá para o livro de Gênesis, e eu vejo Abraão levando Isaac para o Monte Moriá, e no caminho ainda, subindo ali o morro, o monte, Isaac ainda pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha, está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está a vítima? Onde está o cordeiro? E Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eu acho que Abraão não entendeu toda a complexidade da resposta dele naquele dia. O que aconteceu no Monte Moriá era uma sombra do que aconteceria séculos mais tarde no Monte Calvário. O pai tirando a vida do próprio filho. Quando você lê Isaías capítulo 53, você vai perceber que no versículo 10 diz assim: agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Agradou ao pai moer o próprio filho, para poder salvar você. Porque ele não desiste de você. Ele nunca desistiu de você. E nunca vai desistir. Então talvez eu esteja falando para pessoas que estão aqui nesta manhã, que estão sentindo que a sua vida está com perdão da palavra, uma droga. Estão sentindo que estão longe de Deus. Vieram aqui na igreja, você está aqui na igreja, mas você não se sente perto de Deus.
Você talvez dá estudos bíblicos, você talvez tem algum cargo na igreja, alguma função na igreja. Quem sabe talvez você até prega ou canta na igreja. Mas você se sente longe de Deus. Eu posso dizer uma coisa sincera para você? Essa é uma luta do pastor. Intrinsecamente do pastor, porque a gente fica constantemente, dia todo, cuidando das coisas de Deus. Pastoreando o rebanho de Deus. O tempo todo trabalhando para Deus. E eu vou dizer uma coisa, sinceridade para você, trabalhar para Deus é bom, é maravilhoso, é importante, porque Deus falou assim, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Mas trabalhar para Deus não traz comunhão com Deus. Como, pastor? Olha os sacerdotes da época de Jesus. Eles trabalhavam para Deus ou não trabalhavam? Estavam no santuário trabalhando, executando sacrifícios, fazendo turnos, virando 24 horas? E algum deles tinha comunhão com Deus? Olha Anás e Caifás, sumo sacerdote, cuidando de toda a complexidade do templo, administrando o templo, executando os rituais e sacrifícios ali no templo, trabalhando para Deus no serviço de Deus, e Deus perdoava muitas das pessoas sinceras ali no meio de toda aquela corrupção que existia. No meio de toda a corrupção dos líderes daquela época, Deus perdoava pecados através dos sacrifícios dos sinceros que iam lá no meio da corrupção do santuário. Deus perdoava os pecados. E aqueles homens corruptos estavam trabalhando para Deus. Mas eu quero informar para você que trabalhar para Deus, somente trabalhar para Deus não traz comunhão com Deus. Eu não estou dizendo com isso que não é importante trabalhar. Eu não estou dizendo com isso que trabalhar para Deus então não é necessário. Deixa eu fazer uma outra pergunta, uma analogia aqui para você entender. Você é salvo porque você respira? Nós somos salvos porque respiramos? Não. Então respirar não é importante, então vamos parar de respirar. Entende? Não é porque respirar não salva que eu tenho que parar de respirar. É importante para mim, mas não me traz a salvação. Trabalhar para Deus é importantíssimo. Trabalhar para Deus faz parte da vida do cristão, e todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Mas se você só está trabalhando para Deus sem comunhão com o Senhor, alguma coisa está errada na tua vida, irmão. Alguma coisa está errada na sua vida, irmã. E para o pastor isso é muito fácil. Isso é muito fácil para aquele que é um obreiro, que trabalha 24 horas para Deus. Porque a gente fica envolvido o tempo todo com as coisas de Deus, o tempo todo. E eu vejo que essa igreja trabalha muito. Eu fiquei impressionado com o movimento dessa igreja, com a luta dos líderes dessa igreja, do trabalho, do envolvimento. Quando eu cheguei em casa lá, quando eu voltei, lembra que eu vim aqui para a apresentação em dezembro, quando eu voltei para casa, eu contei para a Érica, ela ficou assim, sério? Eu falei, sério. A igreja é desse jeito? Eu falei, não acredito. Eu falei, E sabe, queridos, ainda mais por uma igreja central, porque o estigma da igreja central não é a realidade que vocês são aqui. Parece ser uma igreja fora da curva, um ponto fora da curva. É uma igreja diferenciada. E para nós que trabalhamos muito na obra de Deus,
nos dá a impressão de que estamos trabalhando, então estamos em paz com Deus. E a gente pode cair no mesmo erro que Anás e Caifás caíram, que os líderes religiosos da época de Jesus caíram. Trabalhavam para Deus, mas não queriam nada com Jesus. Não permitiam Jesus transformar a vida, não permitiam Jesus entrar no coração e fazer a diferença. E quando eu falo para vocês sobre o batismo do Espírito Santo, e Jesus está pedindo aqui, olha, peça o batismo do Espírito, clame, suplique, peça, ore. Porque tem que ser algo contínuo. Tem que ser algo ininterrupto, tem que ser todos os dias. Entenda, irmãos, que todos aqueles que receberão a chuva serôdia, são aqueles que hoje estão sendo batizados diariamente com o Espírito, que estão nesse processo, nesse crescimento. A gente não mede esforços para trabalhar para Deus. Por que vamos medir esforços para orar? Por que vamos medir esforços então para dizer assim, não, isso é loucura? Deus não desistiu de você, irmão. Deus não desistiu de você, irmã. Ele continua te buscando. E eu já disse isso para vocês, eu vou repetir. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, a natureza humana foi programada para fugir de Deus. Para fugir da presença de Deus. Tanto é que quando Deus veio na viração do dia, Ele se escondeu. Eu e você somos programados para não ficarmos na presença de Deus. Fazemos algo para Deus, fazemos coisas para Deus. Trabalhamos até para Deus. Mas não é natural para nós buscarmos a Deus como Jesus buscava. Jesus não dependia dele, ele dependia do Pai. Então eu quero contar uma história aqui para vocês agora. Uma história da minha vida. Uma história que aconteceu comigo. Porque durante muitos anos no meu ministério eu trabalhei para Jesus. Sem ter Jesus. Irmãos, isso dói no meu coração. Você pensa que é fácil eu falar isso para você? Você pensa que é fácil eu abrir o coração para você agora, dessa maneira? Um pastor dizer que trabalhava para Jesus sem ter Jesus? Mas por que eu estou falando isso? É para que a glória de Jesus seja maior. Para que você veja Cristo. E não veja o pastor Orlando, veja Jesus. Porque é a Ele toda a honra e toda a glória. É a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. E só a Ele e mais ninguém. De modo que o que eu vou falar para você aqui hoje, irmão. O que eu vou dizer para você aqui hoje, irmã. É única e exclusivamente para que você veja Cristo, para que você veja Jesus, para que Jesus seja exaltado. Certa vez eu contei o que aconteceu na minha vida para pessoas que me disseram assim, ó, que legal, ó, lindo o seu testemunho, viu? Poxa, foi demais. E eu saí triste. Porque ele ficou olhando para mim, ele não olhou, ele não viu Jesus. E por mais que eu tivesse falado de Jesus e tentado mostrar Jesus, as pessoas olharam o pastor Orlando e não olharam Jesus. E Deus tenha misericórdia de nós se você ficar olhando para o pastor Orlando. Olhe para Cristo. Ele é o autor consumador da nossa fé. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele
E somente Ele, o Senhor Jesus, não desistiu de mim e não desistiu de você. A Ele toda a honra e toda a glória. Está passando o slide? Isso. Esse era o pastor Orlando. O Orlandão, como era conhecido. Sabe, irmãos, que eu tinha fama de ser um fanfarrão, sabia disso? Eu falo isso com dor no coração. Fanfarrão. Nesse tempo. E não faz muito tempo. Doenças. E mais doenças pelo corpo, sabia? Eu tinha pressão alta. Diabetes. Insônia. Dormia e acordava assim umas 30 vezes na noite. Dores pelo corpo. Certa vez eu cheguei no médico, comecei a pedir um monte de remédio para ele. Esse era o pastor Orlando. Volta, 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 queridos. Isso. Aqui. Afogando com uma bolinha de queijo. Os adolescentes até tiraram uma foto, tá vendo? Para tirar sarro do pastor. Muito brincalhão demais. Eu posso dizer para você que eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Pregava sobre Jesus. Falava sobre Jesus, mas não conhecia Cristo. Conhecer Jesus cognitivamente, eu já disse para você, é uma coisa. Eu sabia que Ele era Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele vai voltar, que Ele morreu por mim, que Ele é Salvador. Isso é conhecer Jesus cognitivamente, não conhecer por experiência, como uma pessoa e viver com Ele todo dia, e caminhar com Ele, e permitir que Ele faça presente na sua vida, na minha vida. Esse era o pastor Orlando. Eu vou pedir para você mudar aí, que essa caneta não está funcionando. Por gentileza. Aí, segura aí. Eu não quero dizer com isso, queridos, que se você é gordo, você não tem o Espírito Santo. Se você é magro, você tem o Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Porque tem muitas pessoas magras que não têm comunhão com Deus. Entenda o que eu estou falando. Irmão, entenda. Eu estou dizendo para você que a minha experiência era essa. Por quê? Porque eu vivi a minha vida descontando as minhas frustrações do ministério na comida, dos meus traumas, dos meus problemas, do meu estresse. O meu refúgio era comer. Eu não buscava em Cristo a solução do problema. Eu estou dizendo que isso era meu problema. Como eu disse para você, tem muitas pessoas hoje que não têm o problema de obesidade e não têm Deus do mesmo jeito na vida. O meu problema era esse. A minha luta era essa. Porque eu descontava na comida todas as minhas frustrações, os meus traumas, as minhas lutas. Na igreja, queridos, na igreja,
Eu tratava bem os irmãos. Uma fachada. Uma fachada. Agora, quando eu chegava em casa, eu descarregava em casa. Quando eu chegava em casa, essa mulher conhece quem era esse Orlando. Ela sabe. Viveu comigo durante muitos anos. Meu filho, Daniel, sabe quem era o pastor Orlando. Eu via meu filho entrar na igreja, colocar o pé no banco da frente, cruzar os braços. E eu olhava e pensava assim, é uma questão de tempo para ele sair da igreja. Porque o Deus que eu pregava na igreja não era o mesmo Deus que eu estava vivendo em casa. E aí não tem sentido. Cristianismo só tem sentido se existir Jesus na nossa vida. Porque senão é um amontoado de regras que não tem sentido nenhum. Para que obedecer esse monte de regras? Sem Jesus. Então, para o jovem, para o adolescente, eles são muito sinceros. A gente não engana jovem, irmãos. Eles veem em nós se há resultado na vida cristã ou não. E por que perdemos tantos jovens para o mundo lá fora? Porque o que eles olham aqui dentro da igreja, o que eles estão vendo aqui, não tem resultado. Não está dando resultado na vida dos adultos, por que eles vão perder tempo com isso? Eles querem viver um cristianismo que dê resultado. Eles querem. Irmãos, nossos jovens, nossos adolescentes estão hoje aqui na igreja porque eles acreditam ainda, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros. Porque eles querem um cristianismo que funcione. Eles querem ver o resultado do cristianismo. Mas muitas vezes eles cansam de lutar sozinhos. E aí perde sentido para ele tudo que existe aqui dentro. Eu via isso na vida do meu filho. Eu via isso na vida do Daniel. E o pior é que um dia meu filho chegou a falar para minha esposa, dizendo assim: mãe, larga do pai. Para quê? Larga o pai, mãe. Queridos, não é fácil contar isso para você. Você já leu aquele livro do pastor Bulhon? Conhecer Jesus é tudo. Você já leu? Quem já leu, ergue a mão, deixa eu ver. É mais ou menos aquilo que o pastor Bulhon diz ali naquele livro. Eu estava dentro da igreja, perdido dentro da igreja. E o pior é que eu estava levando meu filho também para a perdição. Perdido. A gente não engana os adolescentes, os jovens da igreja. Eles querem um cristianismo que funcione. Eles querem ver o resultado. E eu posso dizer para você, abrir um pouco mais o meu coração aqui, e abrir um pouco mais da realidade da minha família. Eu volto a dizer para você, eu estou falando isso aqui é para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que Ele não desistiu de mim. Apesar de todos os motivos que eu dei para Ele desistir de mim, Ele não desistiu. Então, se você está sentado aí no banco hoje pensando assim, a minha vida é uma droga,
saiba que Jesus nunca desistiu de você. E Ele está hoje falando hoje aqui para alcançar o seu coração. Eu conheci a Érica no Mato Grosso do Sul. Nós nos casamos no dia 26 de novembro do ano de 2000. Esse ano, em novembro, vai fazer 22 anos que estamos juntos. Mas eu não conhecia toda a história da minha esposa, Érica. Érica vem de um lar, de uma família que não é adventista. Os pais são separados. Aliás, o pai dela era adventista muitos anos atrás. Quando alcançou a juventude, saiu da igreja, encontrou a mãe dela, fez a Érica e sumiu. E não assumiu a Érica como filha. Érica cresceu sem conhecer o pai, sem ter relacionamento com o pai próximo. Sabia quem era o pai, mas não tinha relacionamento de pai e filha. E o pior é que quando ela ainda jovem, criança, a mãe tinha que trabalhar e a mãe mandou ela morar com um tio numa cidade a 60 quilômetros de distância de onde ela morava. O tio também tinha que trabalhar. E o que você acha que acontece com uma criança que vai morar com um tio que não é casado e que tem que trabalhar fora? Uma criança que até os 7 anos cresce nessa situação. O que você acha que acontece? É isso mesmo que está passando na tua cabeça. Abuso sexual. Érica passou por abuso, por traumas na infância. Não pelo tio, foi um homem muito bondoso, mas por outras pessoas. Então você imagina uma criança que não teve pai quando cresceu e a mãe estava longe até os 7 anos, passando por todas as situações assim, os traumas que ficam na cabeça dessa criança. E o pior disso tudo é que quando eu me casei com ela, eu prometi amá-la e respeitá-la. Mas o que acontecia? Na igreja, eu era o pastor da igreja. Quando eu chegava em casa, eu descarregava todo o estresse nela e no Daniel. E ela era o para-raio. A tal ponto de um dia ela chegar a olhar para mim e dizer assim: você matou o amor que eu sentia por você. E sabe o que eu fiz nesse dia? Eu olhei para ela e disse assim: e você não mata o amor que eu sinto por você? Tudo errado, tudo errado. Eu potencializava os traumas na vida da minha esposa. Eu estava matando a minha esposa. Era uma mulher infeliz vivendo dentro de casa. Mas eu não via nada disso. Eu achava que eu amava. Eu achava que eu tratava bem. Eu achava que eu estava fazendo o melhor por ela. Érica, queridos, Érica me suportou. Eu posso dizer para você que o meu casamento só não acabou porque ela não deixou. Até que um dia eu conheci Jesus. Eu conheci Cristo Jesus como uma pessoa viva, real. Não apenas cognitivamente, mas uma pessoa que fica ao meu lado o tempo todo. Eu aprendi a orar. Eu aprendi a abrir o coração a Jesus como um amigo. Eu aprendi que eu posso levar tudo para Ele.
E o Senhor Jesus me permitiu passar por situações, por crises na minha vida que me fizeram buscá-lo. Porque eu cheguei a um determinado ponto da minha vida, queridos, que eu não tinha mais para onde ir. Ou eu buscava Jesus e conhecia Cristo, ou então eu acabava com a minha vida. E foi exatamente aí, quando eu cheguei no limite, em que o doutor falou assim para mim: Orlando, você está no limite da síndrome do burnout. Você já está doente. E o burnout não é depressão, mas ele te leva a uma depressão profunda. Foi quando eu comecei a buscar a Deus de madrugada. Foi quando eu olhei para a minha situação e o Senhor me permitiu chegar no fundo do poço para olhar para mim mesmo e pensar assim: Senhor, ou eu te busco agora, ou acabou minha vida. E foi quando eu comecei a buscar o Senhor e Ele começou a me falar. Eu comecei a abrir o coração para Ele. Eu comecei a contar para Ele todos os meus traumas, as minhas frustrações, as minhas lutas, meus problemas. Como eu nunca tinha feito. Eu comecei a passar tempo com o Senhor Jesus. Ficar com o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus. Não é isso que Ele mesmo diz? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E foi nessa ocasião que o Senhor Jesus começou a me mostrar tudo que eu estava fazendo de errado com a minha esposa. Ele começou a me mostrar todos os meus erros, todas as minhas falhas, minhas faltas, onde que eu estava errando. Sabe o que Ele falou para mim? Que a minha esposa estava morrendo. E que eu estava ajudando a matá-la. E eu disse para o Senhor, falei: Senhor, cura minha esposa. Cura minha esposa. E Ele falou assim: eu vou curar a sua esposa, mas vou precisar da sua ajuda. Eu falei: como, Senhor? Ele não respondeu mais nada. E depois, numa outra oportunidade, que eu fui clamar de novo e dizer: Senhor, cura minha esposa, batiza ela com o Santo Espírito, dá o Santo Espírito para mim, dá-me sabedoria. E aí Ele entrou de novo e falou. E Ele disse assim: você precisa ajudar ela nos deveres de casa. Érica sempre trabalhou muito na igreja. É o meu braço direito. Está chegando agora. Você não viu Érica se doar para a igreja ainda? O meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. E ela me ajudava demais no distrito, só que eu não erguia uma palha dentro de casa. Nasci numa família de 2 irmãs mais velhas. E para mim, nem arrumar a cama, nem arrumar a cama que eu dormia, eu fazia, minhas irmãs faziam. Então eu esperava que ela fizesse tudo. E o Senhor Jesus veio e falou assim: você precisa ajudar ela no dever de casa. E quem me conhece sabe que eu venho lá de Mojimirim, no interior do estado de São Paulo. Me conhece desde a infância, sabe que eu tenho nojo de lavar louça. Tinha nojo de lavar louça. De pegar na bucha, um resto de comida, de alimento ali, passar no prato sujo de comida, aquilo me dava paura. Não sei se você conhece esse termo. Angústia, agonia. E a Érica precisou sair para fazer um tratamento de saúde, porque eu estava matando ela. E ela ficou 15 dias fora fazendo um tratamento de saúde. E ficou eu e Daniel em casa. Irmãos, em uma semana não tinha mais um garfo limpo na gaveta. A pia parecia um monstro. E eu cheguei perto dela e eu comecei a falar com o Senhor Jesus. Falei: Senhor Jesus, olha como é que está essa pia aqui, que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso aqui? O Senhor sabe que eu não gosto. E aí o Senhor Jesus veio e falou. Comecei a conversar com Ele ali. Ele começou a falar comigo. Ele disse assim: vai lá no mercado, compra uma bucha nova. Você tem nojo do quê? Eu falei: da bucha, Senhor. Compra uma bucha nova, limpa.
compra alguns produtos a mais de limpeza para deixar cheirosa essa bucha. Aí eu fui lá no mercado, comprei um monte de produto de limpeza, bucha nova, voltei e comecei a lavar. Irmãos, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho prazer em lavar louça. Mas você acha que isso vem de mim? Você acha que isso vem de mim? Quando a Érica voltou do tratamento de saúde, eu contei para ela, ela ficou impressionada. Ela falou assim: nossa, é o Senhor Jesus mesmo que está fazendo isso com você. É o Espírito Santo que está fazendo isso com você. E aí, com o passar do tempo, queridos, nas madrugadas clamando pelo poder do Espírito, o Senhor Jesus veio de novo e falou comigo e disse assim: você precisa renovar os votos com a sua esposa. Você precisa. Eu comecei a falar com ele, depois durante o dia eu conversava com ele, falava: Senhor, mas como, quando? E ao encontro de amigos que buscam em oração, todos os anos, na virada do ano, lá em Brasília, no Catre, nós temos um encontro de amigos. Esse ano deu 200 acampantes no Catre, lá em Brasília. Centro de treinamento da Igreja Adventista em Brasília, 200 acampantes. E a gente vira o ano lá, orando todas as madrugadas, 7 dias de oração nas madrugadas. Todas as madrugadas, acordando em vigílias para orar. Pode faltar viagem para onde for, pode faltar praia, pode faltar acampamento, pode faltar tudo, menos esse encontro de Brasília na nossa vida. Eu e minha família decidimos que nós não mais vamos tirar esse encontro no final do ano da nossa agenda. E o Senhor Jesus disse assim: vai ser lá no Catre, no dia 31 de dezembro de 2020. Você vai renovar os votos com a sua esposa lá. Naquele dia, 31 de dezembro, o dia amanheceu todo nublado. E era no pôr do sol, na virada do ano para 2021. Ele amanheceu todo nublado. E quando eu estava orando na madrugada e o dia, eu já percebia que não tinha estrelas no céu. E quando foi amanhecendo, o dia fechado e choveu naquele dia. E eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor pode dar um pôr do sol para a gente? O Senhor pode fazer abrir o sol no pôr do sol para a gente? E Ele falou assim: você vai ter o seu pôr do sol. E aquele dia choveu e a gente estava no acampamento, e quando foi chegando perto do pôr do sol, na virada de dia 31 de dezembro de 2020, há um morro lá em cima no Catre, eu subi com um carro porque estava chovendo. E nós ficamos dentro do carro esperando a chuva passar, e eles dizendo assim: eu acho que não vai passar a chuva, não vai passar a chuva. Eu falei: vai, o Senhor Jesus disse que vai passar e vai abrir o sol para dar o pôr do sol para a gente. E de repente a chuva foi virando, foi saindo, foi indo embora, e lá no canto começou a abrir o sol. E nós descemos do carro. E o Senhor Jesus deu todas as orientações como é que deveria ser. Ele falou assim: quem vai fazer o sermão desse dia na renovação de votos vai ser o seu filho Daniel. Porque ele viu os dois lados do seu casamento. Ele vai pregar. E vocês vão renovar os votos. Pode passar para mim, por gentileza? Passa o slide. Olha o lindo arco-íris que estava lá atrás nesse dia. Alguém pode pensar assim: isso foi montagem. Não. Isso é real no dia. Esse foi o dia da nossa renovação de votos. Pode passar. O momento da oração que o meu filho fez. Pode passar. O momento do sermão que ele fez. E o Senhor Jesus disse assim: vai subir só vocês lá. E nós levamos o melhor amigo do Daniel só para tirar as fotos. E subimos só nós. Porque era nós e Jesus que deveríamos estar lá. Ele já havia dito isso
tudo que deveria acontecer e como haveria de acontecer. E você se lembra quando eu falei para vocês do pôr do sol? Quando eu pedi para o Senhor Jesus na manhã daquele dia 31, eu falei: Senhor, pode dar um pôr do sol para a gente? Pode passar a foto, por gentileza? E a próxima, por favor. Lindo, né? O Senhor Jesus é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A próxima foto vai mostrar o Orlando como ele era antes. Pode passar. Mais uma. Pode mudar o slide. Esse era o Orlandão, né? Alguém que tratava mal a esposa e vivia só de fachada. Só de fachada. Alguém estressado, bravo, irado. Alguém que escondia máscaras, porque não conhecia Jesus. E aí, próximo slide, por gentileza. Esse é o Orlando hoje. E por que eu vim para cá? Você se lembra quando eu preguei aqui o ano passado? Eu disse assim: eu não tenho dúvidas nenhuma que o Senhor Jesus me trouxe aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Porque aqui existem pessoas que precisam conhecer Jesus. E nós vamos crescer juntos, irmãos. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu vim para cá. E o Senhor Jesus já tinha me falado antes de vir para cá, em junho do ano passado. Ele disse assim: você vai sair do distrito e você vai para um lugar mais quente. Você vai sair do estado. Ah, mais quente, ele falou para Érica. Érica, no inverno estava muito frio e ela conversando com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu precisava comprar uma bota. Está muito frio, eu queria comprar um agasalho a mais. E o Senhor Jesus disse para ela, falou assim: não compra, porque você vai gastar dinheiro. O ano que vem você está num lugar mais quente. Eu sei porque eu vim aqui. Eu sei porque eu estou aqui. E eu quero falar desse Jesus para você. E mostrar esse Jesus para você e para sua família. Porque Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele faz o impossível acontecer. Aquilo que na sua cabeça é impossível, para Ele não é. Posso orar por você? Vamos ficar em pé. Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, Teu Cordeiro, Pai, que o Senhor sacrificou, o Senhor executou o juízo sobre Ele para nos salvar. O Senhor não poupou Seu Filho, porque o Senhor quer nos salvar. E o Senhor Jesus se entregou à Tua vontade, Pai, ao Teu controle, permitindo que o Senhor realizasse o Teu plano de sacrificar o Teu Filho, que o Senhor tanto ama, por nossa causa. Ah, Pai, nós conhecemos cognitivamente, Pai, conhecemos e falamos desse amor, mas esse amor transforma vidas, Pai. Esse amor é verdadeiro. E muitas vezes o Senhor sabe que eu me pergunto: onde está o Seu amor na igreja, no meio do Teu povo? Tua igreja precisa desse amor, Pai.
Há vidas aqui que precisam ser transformadas por Jesus. Pai, abraça esse teu filho, essa tua filha. Mostra esse amor a eles, Pai. Permita a eles te conhecerem como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eles creem em Ti, Pai, por isso estão aqui, Senhor. Eles estão aqui porque creem na salvação. Mas, Pai, muitos de nós estamos perdidos. Nós não encontramos a solução para os nossos problemas. Nós não encontramos solução para a nossa família, para a nossa vida. Nós não temos muitas vezes nem força para vencer os nossos pecados. Pai, permita essa igreja te conhecer. Teu povo, teus filhos, menina dos teus olhos, objeto sobre a face da terra, ao qual o Senhor confere seu supremo amor. Oro por eles, Pai, o Senhor sabe. O Senhor sabe quanto tenho clamado por essa igreja. O Senhor sabe quanto tenho intercedido por esses teus filhos, para que eles conheçam Jesus de uma forma especial e completa. Que esse coração que aqui está nessa manhã, Pai, que precisa desse encontro especial com Jesus, alcance essa bênção, esta misericórdia de Tuas mãos. Despede-nos na companhia dos Teus santos anjos, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Abençoa esta Tua igreja, em nome do Senhor Jesus.